Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Estamos iniciando mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, espaço criado aqui para abençoar o povo de Deus, servos do Senhor. Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, eu escrevo já há mais de 10 anos lá no site esboçandoideias.com e temos já também gravado aí algumas dezenas de vídeos aqui para o YouTube. Convido você a conhecer o nosso trabalho. Só lá no site já são mais de 1.600 estudos, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Você pode baixar nosso aplicativo, você pode também se inscrever lá para receber nossos e-mails com estudos que eu mando todos os dias antes das 7 da manhã, ok? E você pode também conhecer mais do nosso trabalho. Aos irmãos que têm nos acompanhado há bastante tempo, sejam bem-vindos para mais um estudo, né? Vamos crescer mais um pouquinho. Queria pedir a todos que dessem aí um voto de confiança, né, e deixassem o seu like no nosso vídeo, o seu joinha, porque isso fortalece o nosso canal e o nosso canal, modéstia à parte, é de coisa boa, né? É de coisa para abençoar vidas, para fazer as pessoas crescerem na palavra do Senhor com profundidade e simplicidade, tá bom? Bom, vamos então para a pergunta de hoje, que é bem interessante. E aos irmãos que têm acompanhado a nossa playlist, né, avisando aqui, quem está chegando agora ou não percebeu ainda, a gente tem uma playlist no YouTube que chama-se Estudos Bíblicos aqui dentro do canal. E lá eu deixo todos os estudos e você pode pegar essa playlist e estudar ela inteira. Já tem quase 100 estudos nela, tá bom? Os irmãos que têm acompanhado, a gente tem feito muitas análises de contexto para descobrir, para responder perguntas como a de hoje. E hoje nós vamos fazer mais uma. E com isso você vai crescendo na sua capacidade de interpretação da Bíblia, ok? Então vamos lá. Em Gênesis 6:3, Deus diz que os dias do homem serão 120 anos. Eu gostaria de entender melhor a que se refere esses anos, né? No caso, esses 120. Seria uma limitação da idade em que as pessoas iriam morrer dali para frente? Ou teria algum outro significado que é simbólico? Nos estudos anteriores a gente falou bastante, né, sobre expressões figuradas, simbólicas na Bíblia, né, descobrir isso. E, de fato, né, às vezes tem alguma dúvida com relação a isso. Mas a gente vai então estudar esses textos, né, ali de Gênesis capítulo 6, para entender o que Deus quis dizer quando ele disse que os dias do homem serão 120 anos. Vem comigo então, a gente vai responder a seguinte pergunta. O que são os 120 anos que Deus disse que o homem viveria em Gênesis 6:3? Vamos começar já indo para o texto bíblico. E eu vou começar destacando o versículo de número 5 aqui para o nosso estudo. O que a gente vai observar em Gênesis 6:5? Olha só. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Ok? Então, olha aqui essa palavra que dá a ideia de crescimento. Cresceu muito a maldade do homem, né, após a entrada do pecado. Diz o texto, multiplicado na terra e que era continuamente, não parava, era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o coração do homem, diz aqui a palavra do Senhor, estava extremamente corrompido e um coração corrompido gerava ações corrompidas também, na terra, né, na sociedade, entre as pessoas e diante do próprio Deus, ok? Então, observe que o contexto ajuda a gente a entender inicialmente essa escalada cada vez maior e maior e maior da pecaminosidade do ser humano. Então, vai guardando aí essas interpretações, essas informações para a gente montar esse quebra-cabeça. Aí, na sequência, a gente tem o quê? A Bíblia vai explicar, né, que diante dessa multiplicação dos pecados, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aqui a gente tem mais uma expressão que eu não vou explicar nesse vídeo para que ele não fique muito longo, ok? Mas para você que tem acompanhado o nosso trabalho, a gente tem mais de 1.600 estudos. Eu tenho estudo lá no site explicando, né, o que significa Deus se arrependeu de ter feito o homem. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no Google e lá na caixinha de pesquisa você vai digitar
Deus se arrependeu de ter feito o homem, coloca um sinal de mais e escreve esboçando ideias. Vai cair na primeira página o nosso estudo e aí você lê, claro, depois de assistir esse vídeo, ok? Fique até o final que você vai se surpreender com o que você vai aprender hoje. Então vamos lá, vamos na sequência. Então Deus se arrependeu de ter feito o homem, está lá em Gênesis 6:6. E determinou uma punição que seria aplicada a toda a humanidade, exceto, a gente vai ver depois, a Noé e a sua família, que seriam salvos através do dilúvio. Então vamos ler aqui Gênesis 6:7, olha só. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal. Então observe que a punição ela se estenderia também para a terra. A gente sabe que a natureza ela sofre por causa do pecado humano também. Então olha só, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então nós temos uma punição revelada por Deus aqui, que viria sobre o homem e também sobre a natureza, como uma forma de punição, Claro, quando a natureza sofre, o ser humano também sofre, Porque o ser humano precisa da natureza. Bom, essas duas informações aqui já ajudam a gente a ir para frente. Depois que Deus identificou, então, depois que o texto mostra toda essa questão da punição, ele vai identificar quem era o Noé, que seria ali, ele e a sua família, salvos por Deus. Então, o texto identifica quem era Noé, e diz lá que Noé era um homem íntegro, Um homem que achou graça diante do Senhor. Aí Deus comunica para quem? Para Noé o que ele iria fazer. Guarde bem essas informações que vão fazer diferença. Gênesis 6:13 agora, vou dar uma puladinha. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo, terminar, finalizar, matar toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. E eis que os farei perecer juntamente com a terra. Deus então comunicou a sua decisão a Noé, porque Noé seria objeto da graça de Deus, ele e sua família seriam salvos através de uma arca. Então veja, vamos juntar essas peças até agora. O homem pecou e a multiplicação da sua maldade aconteceu. Deus resolve dar uma punição. Deus escolhe um dos seus servos, chamado Noé, e comunica isso que ele iria fazer. Perfeito? Vamos lá então. Agora, vamos ler o texto que fala dos 120 anos, que é Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. A gente vê aqui claramente aquela divisão, que existe muito, aquela guerra entre o espírito e a carne. Quem está com o Espírito Santo na sua vida, obviamente não vive uma vida de carnalidade. Mas esses homens aqui, exceto Noé, eles estavam vivendo numa vida de carnalidade. E aí, finalzinho do versículo, que é o nosso foco hoje, os seus dias serão 120 anos. Então, os dias desse homem aqui, desse ser humano, serão 120 anos. Então agora a gente precisa entender a que se refere esses 120 anos. Então nós vamos aqui agora trabalhar duas teses de interpretação. E depois eu vou te falar lá no finalzinho qual é a tese, a meu ver, que é a melhor, que mais se encaixa. Então fique até o final. Primeira tese. Os 120 anos são a média do tempo de vida do homem que iria diminuir. Então alguns pensam que esses 120 anos mencionados em Gênesis 6:3 é uma idade mesmo, a idade do ser humano que iria diminuir. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa tese. Essa tese aponta que Deus, diante do aumento do pecado, naquele momento da história, onde a gente sabe que os homens viviam centenas de anos. Por exemplo, se você abre em Gênesis 5:27, vai ver que ali o homem que mais viveu, citado na Bíblia, Metusalém, 969 anos. Então veja, antes dessa decisão de Deus, o homem estava vivendo muito. E aqui dentro dessa primeira tese de interpretação, essas pessoas pensam que Deus resolveu tirar do homem essa ideia de ser quase imortal. Ou seja,
Ele vivia tanto que ele estava se achando demais, poderoso demais, por causa das altas idades que estava vivendo. Então, essa primeira tese, ela indica para a gente um ataque de Deus ao orgulho humano, ok? O ser humano estava se achando indestrutível, apesar dele morrer, mas estava vivendo muito. Então, nesse caso, para essas pessoas da primeira interpretação, esses 120 anos, apesar de serem anos, eles simbolizam um tipo de redução drástica da idade de vida dali para frente, claro, depois que aconteceria ali o dilúvio, depois que ocorreu o dilúvio. Então essa interpretação, ela pensa nisso. Mas aqui nós temos uma questão, que eu vou colocar aqui como um ponto de discordância. Essa interpretação ela é contestada por quê? Porque apesar deles dizerem que representa meio que uma média simbólica, quando a gente olha para depois do dilúvio, a gente tem personagens vivendo muito tempo. Por exemplo, Terá, pai de Abraão, viveu 205 anos. Está lá em Gênesis 11:32. O próprio Noé viveu 950 anos, né, ao todo. Está lá em Gênesis 9:29. E Abraão também viveu aqui 175 anos. Está lá em Gênesis 25:7. Então, o que a gente percebe? Que mesmo depois do dilúvio, nós tivemos algumas idades ainda bem altas. Mas, né, porém, é um fato muito claro que as idades da morte das pessoas diminuíram bastante mesmo. As idades em que elas viviam, né, o tempo de vida total delas diminuíram muito depois do dilúvio. Então, essa é a primeira tese de interpretação. Vamos à segunda agora. A segunda tese de interpretação é que os 120 anos é o tempo entre a decisão de Deus de realizar o dilúvio e o começo do dilúvio, ok? Eu vou trabalhar uma cronologia agora para explicar isso para você. E, aliás, né, eu queria dizer a você, eu não sei se você gosta desse tipo de estudo que eu faço aqui, onde, né, eu não apareço, não acho necessário aparecer, eu gosto de explicar o texto na tela, acho que é muito mais produtivo. E eu tenho um curso chamado Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. E lá a gente estuda exatamente dessa forma, começando de Gênesis, analisando, trabalhando as dificuldades de interpretação e por aí vai. Eu deixei um presente para você aqui abaixo desse vídeo, no primeiro comentário do vídeo. Então entra no YouTube aqui através desse vídeo, no primeiro comentário tem uma aula gratuita de Gênesis 1 e 2 para você conhecer o nosso curso. De repente faz sentido para você começar nesse momento aí, quase chegando no meio do ano, um estudo começando de Gênesis até Apocalipse, tá bom? Mas vamos voltar aqui então para o nosso estudo. Vamos ver aqui essa cronologia nessa segunda tese de interpretação. A gente pode notar, né, analisando a cronologia desse texto de Gênesis 6, que acontece o seguinte, olha só. Primeiro, Deus afirma que a vida do homem seria 120 anos. Perfeito? Então Deus, ele afirmou aqui uma decisão. Está lá em Gênesis 6:3 que nós já lemos. Depois ele apresenta detalhes da sua insatisfação com o ser humano e o objetivo de o destruir. Está lá em Gênesis 6:7. Então Deus apresenta a sua insatisfação. E depois ele tem contato com Noé, dando instruções para a construção da arca. Perfeito? Então nós temos aqui um terceiro momento. Então analise comigo. Deus decide que vai, né, aplicar para o ser humano aqui uma determinada punição de 120 anos. Depois ele mostra sua insatisfação, depois ele tem contato com Noé. Guarde essas informações. Se a gente voltar um pouquinho nos textos, a gente vê o quê? O texto diz que Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos. Olha só, Gênesis 5:32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Então anote aí, 500 anos quando Noé gerou seus filhos. E aí, mais à frente um pouquinho, já quando vai começar o dilúvio, diz o texto que Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio. Gênesis 7:6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Bom, agora eu vou apresentar para você então a finalização dessa argumentação.
que a gente conclui então nessa segunda interpretação? Do tempo em que Deus resolveu que traria o dilúvio, ok? Que é Gênesis 6:3, Deus resolveu que traria ali o dilúvio e colocou 120 anos lá. Depois, passando pelo tempo em que ele comunicou para Noé, né? Aqui seria o 2. Então, olha só, ele resolveu 120 anos, ele comunicou a Noé sobre isso, e aí o tempo em que começou o dilúvio. Então, essa interpretação, ela vai trazer para a gente que esse período aqui é que são esses 120 anos. E faz muito sentido, não é verdade? Por quê? Porque a história conta que Noé, com 500 anos, teve seus filhos ali, Sem, Cã e Jafé. Com 600, ele entrou na arca ali no tempo do dilúvio, começou o dilúvio, melhor dizendo. Então são 100 anos. Se Deus resolveu derramar o dilúvio um pouco antes de comunicar a Noé, né, um tempinho antes, a gente não sabe, mas a gente coloca aí a questão dos 20 anos, então esse seria então o tempo entre a decisão de Deus realizar o dilúvio e o começo do dilúvio. Perfeito? Bom, vamos seguir para a conclusão. As duas interpretações, elas conseguem se harmonizar dentro do contexto. Dá para você trabalhar com as duas, ok? Porém, a meu ver, na minha visão, a interpretação que aponta para os 120 anos como o tempo até que o dilúvio chegasse, ou seja, o tempo em que Deus decidiu fazer o dilúvio, depois ele comunicou a Noé e depois ele derramou o dilúvio, esse tempo aqui, sendo 120 anos, harmoniza-se, a meu ver, muito mais com todo o contexto, trazendo uma clara indicação da misericórdia de Deus, né? Porque ele deu um tempo para que Noé construísse uma arca e a humanidade tivesse uma esperança de salvação, e também, né, aponta para o juízo de Deus que seria derramado em breve sobre o mundo daquela época, demonstrando a sua insatisfação com o pecado das pessoas, ok? Gente, eu sei que você, né, que chegou até aqui é porque gostou, então eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar um comentário, né? Eu sei que tem gente que não gosta de comentar, mas deixa um glória a Deus, deixa um obrigado, né? Hoje a gente tem visto na internet, né, muita gente assim muito ferozmente brigando e vamos mudar isso, né? Vamos ser pessoas que agradecem, que fazem um contato positivo, que deixam uma palavra de ânimo. Então eu espero o seu comentário, o seu like e, claro, a sua inscrição, ela, né, facilita as coisas. Por quê? Porque você vai receber todas as vezes que eu fizer aqui um vídeo novo, você vai receber uma notificação e vai chegar rapidinho. Imagina daqui um ano, né? Eu pretendo gravar mais de 200 vídeos aí no próximo ano. Imagina o tanto de conhecimento que você vai acumular. Então aproveite isso, é bênção de Deus. As pessoas não costumam valorizar o que é gratuito, né? Mas nós temos dado isso aqui gratuitamente para você. Então valorize, nos abençoe, nos ajude e vem com a gente, tá bom? Até o próximo, fique com Jesus.